A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Diego Amaral e nós, com muita alegria, estamos aqui de volta para gravarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A lição hoje é a lição de número 6, datada para o dia 10 de maio de 2020, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. No dia de hoje, nós iremos tratar sobre a condição dos gentios, o que é os gentios e como esses gentios, esses povos, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Fica conosco aí, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. O textuário diz bem assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios, o capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe, nós estamos usando a versão online, a versão digital que a CPAD disponibiliza pelo seu aplicativo, por não termos conseguido ter acesso à revista física, já que a CPAD daqui do Estado do Espírito Santo estava fechada. Então estamos usando a versão online e também é uma forma de dizer, de incentivar os amados irmãos, mostrando que tem uma possibilidade para nós termos acesso a esse conteúdo que é a base, né? Nós temos sempre falado isso, nós não lemos a revista, mas toda a nossa pesquisa está voltada para o assunto, está voltada para agregar conteúdo ao estudo que o pastor Douglas Batista fez tão bem e que possa também acrescentar ainda mais na pesquisa dos irmãos. Leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 11 a 12 e Romanos 4, de 12 a 14. A palavra do Senhor diz bem assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisãos pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui uma série de questões que envolviam a vida dos gentios. Ainda em Romanos capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer bem assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. De modo que aqui nós tínhamos uma promessa que foi feita a Abraão e nós, pela fé, podemos ser chamados através de Cristo Jesus também filhos de Abraão, de modo que pela fé essas promessas em Cristo nos são acrescentadas, né? Um tema da lição que está sendo bem trabalhado. Quando falamos de Efésios, nós vemos Paulo relatar de uma forma bem enfática o termo em Cristo, né? Em Cristo que tudo acontece acerca da igreja, né? Vamos trabalhar então um pouco sobre a questão do incircunciso, mas para sabermos o que é um incircunciso, vamos conhecer primeiro o pacto, né? O pacto da circuncisão. O que é circuncisão, Diego? A circuncisão ela era uma remoção cirúrgica do prepúcio. O prepúcio é aquela pele que fica no órgão sexual masculino, né? E ela era uma expressão externa que fazia uma separação, né? Registrava ali e marcava um povo
que Deus fez uma aliança com ele, separando dos demais povos, mas era uma marca externa, era algo exterior que representava o povo de Deus, né? Nós vamos estudar um pouco mais para ver o que essa marca ela representava, qual era o intuito de Deus em tudo isso, né? Mas nós vemos aí que os textos bases que tanto a revista e principalmente são textos bíblicos, né, trazem para nós, né, em especial Jesus que veio para cumprir a lei, ele também passou por esse processo. No livro de Lucas, o capítulo de número 2, o último versículo lá diz bem assim: e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então isso era feito com um menino, com uma criança ainda muito tenra, né, com apenas 8 dias, ela passava por esse processo. É o que hoje nós conhecemos como a operação de fimose, é mais comumente falado assim. O texto de Gênesis 17 diz do 10 ao 14, depois o 23, diz bem assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós, um sinal externo de uma aliança que foi feita entre Deus e o povo de Israel, e Deus e o povo agora que viria de Abraão. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, de modo também que qualquer estrangeiro que quisesse participar do povo de Israel, ele passaria por esse processo de circuncisão. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então nós temos aqui os versículos que indicam quando foi feita essa aliança, e essa aliança que tinha uma marca externa, um sinal, que era um sinal entre a aliança de Deus com Abraão. Então nós temos aqui a aliança abraâmica, né? Um pacto que Deus fez com Abraão. Nós vamos ver que Deus fez outros pactos também, nós vamos trazer alguma coisa acerca dos outros pactos também, né? E o que era aí esse contexto, né? Aí depois nós vamos ver no Novo Testamento, muitas das vezes os fariseus falando que eram filhos de Abraão. E o que é aqui? Temos alguns versículos aqui que falam sobre ser filho de Abraão, né? Mateus 1:1 diz que o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus, no livro de Mateus, que veio para cumprir toda a lei, né, onde mais nós vemos o cumprimento dos profetas, e todo o Velho Testamento no livro de Mateus, ele era filho de Davi e filho de Abraão, então ele também era um filho da promessa. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, né, ali falando de Zaqueu, que recebeu Cristo em sua casa e que também reconheceu que poderia estar errando, pecando, e com isso estava disposto a restituir, além do arrependimento, e por causa dessa atitude de Zaqueu, que Jesus chamou ele de filho de Abraão, não só porque ele era um judeu. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha, aqui o texto está falando, o texto de Tiago, capítulo de número 2, está falando acerca da obediência de Abraão, né? Ali estavam as boas obras que o justificariam. Então, a obediência, ninguém obedece àquilo que não acredita, então a obediência está ligada à fé. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra da salvação. No livro de Atos, capítulo de número 13, a palavra primeiramente foi pregada aos judeus, foi pregada aos filhos de Abraão, né? Mas eles, como recusaram a Cristo, estavam recusando agora os apóstolos, também os discípulos. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar
pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha que coisa interessante, uma promessa de que Abraão ele já seria o pai de multidões pela obediência, pela fé, né? Ali como ele creu, isso foi imputado como justiça, de modo que agora nós podemos ser alcançados através da fé, da obediência e da justiça que alcançou Abraão. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ainda o livro de Atos 3:25, quando os discípulos estão falando com os judeus, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se fosses filho de Abraão, faria as obras de Abraão. João 8:39, Jesus está tendo ali um embate com os judeus, com os fariseus, e eles estão se achando melhor do que os gentios, porque eles eram filhos de Abraão. Então aqui nós já temos eu estou trazendo esses versículos para ilustrar melhor o ambiente, né, o pano de fundo, aonde acontecia, né, o cenário onde acontecia essa questão que em Efésios está sendo relatada por Paulo, que é a inimizade, né, que é a indiferença que os judeus tinham para com os gentios, né? Porque os gentios eles eram chamados de incircuncisos, enquanto os judeus eram os filhos de Abraão. Mas aqui nós lemos vários versículos onde nós vemos que os judeus eles eram filhos de Abraão, mas eles não se comportavam como filhos de Abraão, porque eles eram muitas das vezes apenas religiosos, né? Aqui Jesus está falando no capítulo de número 8 que se eles fossem filhos de Abraão, eles fariam as mesmas obras de Abraão. E nós vimos ali versículos acima acerca das obras de Abraão, as obras de Abraão que estavam relacionadas à fé e à obediência, né? E os fariseus, eles apenas falavam, mas não faziam, não viviam de acordo. E nós vamos trabalhar isso daqui a pouco no próximo subtópico, quando fala de uma adoração somente exterior e não que provém do coração. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. É lindo, eu vou trazer esse versículo mais à frente, no capítulo de número 36 do livro de Ezequiel, quando Deus fala que vai trocar o coração de pedra por coração de carne, né? O Senhor, ele faz com que nós viéssemos, né, nós que éramos como pedras brutas, sermos lapidados e virá a habitação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. É lindo isso, porque tem até um ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra pregoada, a palavra que veio falando, quebrantou os nossos corações e deu o espaço para que a vida entrasse em nós, que é a palavra e a salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo, né? Então nós temos aqui fruto de arrependimento. É um contexto para sermos eleitos. Eleitos em quem? Em Cristo. Convidados aqui a viver as promessas que Deus predestinou, ou seja, Ele planejou de antemão para a sua igreja. Isso está relacionado à salvação, bem como a tantos outros benefícios que nós temos trabalhado ao longo dessas aulas que passaram. Já te convido aí a estar olhando, né, uma playlist que nós criamos no nosso canal do YouTube, uma playlist específica sobre a EBD, sobre a Escola Bíblica, onde você tem acesso a todos esses materiais, essas aulas passadas. É importante você ver para que assim você esteja ambientado, né, e entenda mais o contexto o contexto da carta de Paulo aos Efésios e também o conteúdo que nós temos tratado aqui, em especial o capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, que é a ênfase dessa aula de hoje. Aproveite e curta essa aula, compartilhe com o máximo de pessoas nas suas redes sociais, e se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal para poder receber sempre as notificações e as novidades do que nós estamos produzindo para a honra e glória do nome do Senhor.
nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, em Isaque, Deus fez a promessa e cumpriu a promessa. Né? Nós hoje somos filhos de Abraão porque nós estamos debaixo da promessa, a promessa em Cristo Jesus. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Mais uma vez, relendo o texto de Gênesis 17, para ficar aí marcado quando foi que Deus fez a aliança com Abraão. Temos alguns outros exemplos aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel, Deus falando com Moisés, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, né, o versículo 5, 6, acerca da aliança, né, que o povo seria, se eles guardassem essa aliança, uma aliança, eles seriam um povo santo, um povo sacerdotal, ou seja, iriam representar Deus na terra, né? Isso é extraordinário. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Mais um texto que valida lá o que nós falamos atrás, e herdeiros conforme a promessa, Gálatas 3:29, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Aqui nós temos quase que um resumo de toda a lição, né? Como que foi feita a aliança com Abraão, como que foi feita essa aliança, é uma aliança para santificação, para sermos sacerdotes diante de Deus na terra. Em Cristo nós somos participantes dessa promessa, mas sem Deus nós não éramos nada. Sem Deus nós éramos apenas sombra, né? De modo que assim nós não tínhamos esperança nenhuma, digo nós, aqueles que são gentios. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Jesus, na oração sacerdotal em João, capítulo de número 17, ele está aí orando, né, agradecendo, palestrando, conversando com Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e também falando da obra que o Senhor concedeu a ele, que ele cumpriu, né, de modo que a obra era a vida eterna que ele concederia aos homens. E isso seria reconhecendo Deus como Deus verdadeiro e reconhecendo Jesus Cristo também como seu Filho que vieste para nos salvar. Esta é a obra, né? Esse ambiente que foi criado, aonde foi registrado um sinal que seria uma marca externa para poder lembrar de uma aliança e fazer separação entre os povos gentílicos e o povo de Deus. Ela tinha propósitos, e um dos seus propósitos era para a santificação e também contra a depravação sexual que os povos viviam. Tem alguns textos que mostram isso. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Nós já lemos esse texto de Êxodo 19, mas só para afirmar aqui que se eles guardassem a aliança, eles seriam propriedade peculiar no meio dos povos, né? Entre todos os povos, eles seriam aqueles que representariam a vontade de Deus, né? Jeremias 5, 7, 8, onde diz: como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses, quando os fartei. Então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um com a mulher do seu próximo.
E eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. O que aqui Deus usando os profetas, tanto Oséias quanto Jeremias, ele está falando? Ele está falando que o povo de Israel transgrediu a lei do Senhor. Em que sentido? Enquanto o povo estava caminhando no deserto, o Senhor falou através de Moisés que levaria o povo à terra prometida, mas que quando entrassem na terra prometida, esse povo, o povo de Israel, não poderia se misturar com os povos que havia na terra de Canaã, porque senão eles acabariam por adorar aos seus deuses e se prostituírem. A maioria dos atos de adoração aos deuses pagãos, né, ao paganismo, os cultos aos deuses estranhos, eram através de orgias sexuais. Tanto é que Balaão, ainda que não pudesse amaldiçoar o povo de Deus, ele ensina Balaque a levar o povo de Deus a se perverter. Como? Através do culto a Baal que foi feito quando os homens de Israel se deitaram com as mulheres, ou seja, se prostituíram. E aqui o Senhor já está exortando. Ele falou para que o povo não se misturasse, mas ainda assim o povo de Israel se misturou e agora ele está relatando através dos profetas Jeremias e Oséias que o povo o deixou, que o povo o traiu, que o povo se prostituiu. Né? Então a circuncisão era para fazer uma marca física que lembraria que esse povo era um povo santo, uma marca física que lembraria que esse povo era um povo diferente dos outros povos e que não deveriam adorar a Deus como os outros povos, ou seja, através da prostituição, através da depravação sexual. Existem milhares de textos acerca de depravação sexual, principalmente no livro de Levíticos, de práticas sexuais que não convém. Né? Em livro de Apocalipse diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. As práticas de Sodoma e de Gomorra eram as práticas homossexuais. Lembremos, né, no livro de Gênesis, capítulo de número 19, quando lá os homens da cidade se cercaram a casa de Ló e queriam abusar até mesmo dos anjos. Né? Homens com homens, não queriam as filhas de Ló, mas eles queriam os anjos, ali pensando que eram homens. Né? E as práticas sodomitas são essas, práticas conforme a cultura de Sodoma e Gomorra, que é uma cultura homossexual. Aí nós temos o sexo anal, o sexo oral, entre tantas outras coisas que são práticas abomináveis. Aí vem o Senhor registrando na lei dele questões acerca do sexo com crianças, do sexo com animais, do sexo com parentes. Isso tudo era abominável e Deus não queria que esse povo se prostituísse, o povo dele se prostituísse como os outros povos gentios que não conheciam a Deus. Isso tudo eram obras da carne, tanto é que Paulo em Gálatas 5, ele volta a registrar lá no versículo de número 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, tem outras obras da carne, o texto continua, mas essas aqui são específicas quanto à questão do corpo, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus estava falando que essa adoração ela não deveria ser somente externa. O povo de Israel recebeu um símbolo externo, mas agora eles não adoravam com o coração. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Ainda Mateus 15, versículo 8 vai dizer bem assim: porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Isso é Jesus relatando o texto de Isaías 29, 13, né? Então nós temos aqui uma problemática que existia na época de Cristo e que também Paulo e os discípulos vão enfrentar, aonde os judeus eles vão se apresentar como o povo de Deus e como nós lemos eles também se perverteram e eles eram um povo que só adorava da boca para fora e o sinal ele era esse sinal que foi feito na circuncisão, que era um sinal feito pelas mãos dos homens, era representativo, mas o que Deus queria era que fosse circuncidado o coração daquele povo, né? Ainda o subtópico 3 do tópico 1 diz bem assim, ó, a circuncisão do coração,
O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. O texto de Gálatas está aqui, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Jesus chegava a falar que ele não se preocupava muito com os elogios dos homens, porque ele sabia o que tinha no coração dos homens. Ele sabia que os homens eram enganosos, né? E que tinham motivações que não eram boas. Ainda Romanos, o capítulo de número 2, o versículo que o comentarista coloca, diz bem assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí nós vemos o texto de Ezequiel que eu falei, o capítulo de número 36, onde o Senhor fala que vai dar um coração novo, e porá eu, o Senhor, darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e lhes darei um só coração, ainda Ezequiel 11, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Um coração de pedra, ele é duro, ele é rígido, ele não é maleável. Um coração de carne não, ele pode ser trabalhado, ele pulsa. O coração, ele é um músculo que faz o sangue fluir por todo o corpo, né? Então o Senhor quer que nós venhamos a ser passíveis de nas mãos dele podermos ser trabalhados, de modo que nós venhamos a, como membros do corpo, ver fluir o sangue de Jesus através de nossas vidas e em nossas vidas, né? Permitamos que o Senhor trabalhe em nossos corações, que a circuncisão, a marca que Deus fez, que representava o povo dele na terra, diferente dos judeus, conosco, possa ser uma marca não externa. É claro que Deus trabalha de dentro para fora. E quem é salvo em Cristo Jesus, ele manifesta, como nós já falamos tanto, boas obras, né? De modo que as pessoas veem externamente a diferença daqueles que foram transformados e que a cada dia continuam a ser santificados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mas nós temos que entender que esse processo ele é de dentro para fora e não somente de fora para dentro. Ele não pode ser um processo simplesmente externo, ele não pode ser um processo simplesmente aparente, incircunciso, né? A palavra aqui é acrobústia. Ter o prepúcio, nós já explicamos o que era a circuncisão, cortar o prepúcio, né? Isso está relacionado a ser um gentil, alguém que não pertencia ao judaísmo, que não era judeu, que não participava do povo judeu, era chamado de circunciso. Só que aqui também tem uma questão que é muito séria, né? Está relacionado a alguém uma condição na qual os desejos corruptos estão arraizados na carne, a qual não foram ainda extintos, ou seja, aquela natureza adâmica ainda pulsa dentro da pessoa. Nós, sem Cristo, nós éramos guiados pela carne, né? Nós explicamos na aula passada, né? Nós andávamos como filhos da ira, né? Como filhos da perdição, né? Andávamos nos desejos da carne, na nossa mente, não. Hoje em Cristo, né? Nós não somos mais incircuncisos, né? Nós estamos em Cristo, né? Aqui tem três passagens onde vai falar sobre incircuncisos. Então falou Davi aos homens que estavam com eles, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Davi chamando Golias de incircunciso. Né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido,
Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como seus pais. Aqui já é uma acusação de Estevão, falando dos fariseus, dos líderes religiosos, né? Ainda em Atos 11, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha, para você ver o peso que os judeus faziam para com os gentios, né? De modo que ali nós vamos ver a passagem que Pedro ele foi até a casa de Cornélio, né, chamado no capítulo número 9, depois no capítulo número 10, ele teve aquela experiência que ele viu o céu abrir, ali um lençol, alguns animais, e o Senhor falando, mata e come, né? E ele falou, não posso comer aquilo que é impuro, nunca comi algo que é impuro, eu sou puro, eu sou judeu, não posso comer isso. E o Senhor falando com ele que ele não faria acepção de pessoas, fazendo ele entender que os gentios também seriam salvos através da obra de Cristo, agora da nova aliança, né? Nós vamos ver aqui que Paulo está usando esse termo, gentios, na carne, né? Nós falamos ainda acima sobre incircunciso, e agora nós vamos falar sobre o termo que ele usa, que é etnos, da onde vem etnia, né? É claro que no Antigo Testamento estava relacionado a nações estrangeiras que não adoravam ao Deus verdadeiro, aos pagãos, aos gentios, né? Paulo usa esse termo para os cristãos gentios. Então, peraí, esse termo gentio, aqui no Novo Testamento, ele tem uma expressão um pouco maior, tanto é que em Apocalipse vai usar o outro significado, para toda tribo, nação, língua, povos, né? Assim está relacionado a uma multidão de pessoas que estão associadas ou vivendo em conjunto, a um grupo, né? Uma companhia, uma tropa, uma multidão a família do ser humano, né? E eles eram gentios em quê? Gentios na carne. Aí essa carne ela nos faz entender melhor essa expressão que Paulo está usando. É claro que isso está relacionado à questão da substância do corpo, né? Seja o corpo de animais, seja um corpo do homem, o corpo de uma pessoa, né? A origem natural, física, né? Da geração, aquele que está numa estrutura material, mas também aqui tem algumas questões que são problemáticas, né? Essa carne ela tem uma expressão que diz da natureza sensual do homem, a natureza animal, o homem no pecado. Então é uma expressão que indica a carne aqui, a natureza sensual do homem, natureza animal com desejo ardente que incita a pecar. O homem sem Cristo ele é incitado a pecar na sua carne. Natureza física das pessoas sujeita ao sofrimento. O homem na carne ele está sujeito ao sofrimento. Então nós estamos aqui nessa carne, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Esse sofrimento são as milhares de coisas que acontecem. Irmão, crente não é assaltado. Sim, Jesus falou que o ladrão mini rouba. Irmão, crente não fica doente. Claro que fica, tanto fica que é também uma oportunidade para Deus fazer um milagre ou para abraçar e levar para mais perto dele também. Claro que fica doente, né? Tudo isso é para a glória de Deus, né? Assim como foi na vida de Lázaro para a ressurreição, muitos outros enfermaram, alguns foram curados, outros tiveram a oportunidade de mais cedo estar perto do Senhor, né? Mas são sofrimentos, são angústias, são aflições, né? No mundo tereis aflições, Jesus falou. Ali tem ainda a natureza humana, a natureza terrena dos seres. Então a carne está relacionada à vida que nós vivemos nesta carne. Mas tem aquele ponto da natureza animal com desejo ardente que incita a pecar. E da natureza sensual do homem, o homem caído, gentios na carne. Então se era um povo que a igreja gentílica é a igreja que não veio dos judeus, mas também é a igreja que veio do meio do povo que não adorava o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, a igreja que veio de um povo que adorava deuses estranhos, deuses pagãos, em seus cultos pagãos, que o Senhor resgatou lá das garras do inimigo, né? De modo que agora nós vemos que o Senhor está convidando os judeus, os fariseus, a não adorar, né, e Paulo está reforçando isso na carta aos Efésios, há uma circuncisão que é do coração, e não adorar somente exteriormente. E por que isso gerou algumas questões na igreja? Ele está enfatizando que em Cristo, na carta aos Efésios, Paulo está enfatizando que em Cristo nós somos um corpo só, uma igreja só, né, de modo que não há mais separação.
porque havia alguns, como Gálatas 6,12 vai dizer que todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Né? Porque se você se circuncida, você ainda continua sendo judeu, diante dos judeus. Pedro foi exortado por Paulo, porque ele se comportava com os gentios, com a igreja, com os irmãos de uma forma e com os judeus de outra forma. Né? Então, para quê? Quem é judeu que quiser que se circuncide, que passe pela circuncisão, mas não é obrigado, e queriam obrigar agora a igreja, os gentios, a se circuncidarem. Isso não era obrigatório, de modo que vai haver o concílio, né? Essa circuncisão, ela é do coração, né? E ali tem o texto de Atos dos Apóstolos, né? O versículo 1 a 6, depois 28 e 29. Acompanha comigo, por favor. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, ou seja, fariseus que tinham se convertido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Aí veio a resolução, né? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Estão ali os mestres, os anciãos, os apóstolos, os líderes da igreja, debaixo da orientação do Espírito Santo. E a orientação do Espírito Santo é não impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, que nós já trabalhamos na aula passada, que é o sexo antes do casamento, que era a prostituição, que era comum, muito comum no meio do paganismo, através dos seus cultos e através de uma vida desregrada que aquele povo tinha. Né? O sexo ele é uma bênção dentro do casamento, mas como é muitas das vezes para as pessoas hoje que não servem a Deus, que vivem de qualquer forma, que têm os seus relacionamentos que mais machucam e que deixam marcas, as pessoas na época também eram assim, os gentios eram assim, muitos de nós cristãos, antes de nos convertermos, vivíamos os nossos relacionamentos em meio à fornicação, em meio à prostituição, né? Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, guardar da fornicação, guardar da carne sufocada, guardar dos ídolos e do sangue. Assim bem vos vá. Atos 15, de 28 e 29, bem como do 1 ao 6, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo escreveu ainda aos Filipenses, capítulo de número 3. Isso mostra como que deve ser feita a circuncisão. O que era a circuncisão? O corte no prepúcio. Essa circuncisão, qual era o objetivo? Separar o povo de Deus dos gentios, né? Que mostrar que o povo era um povo santificado, que não vivia nas práticas promíscuas como os povos gentios viviam. Essa circuncisão, ela era uma circuncisão do coração. E ela nos lembra, né? Paulo vai falar aqui de um povo que tinha uma vida sem Cristo, né? Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, Efésios 2:12, né? O povo de Éfeso, o povo das igrejas, a região ali da Ásia Menor, depois da Macedônia, eles eram povos pagãos que viviam nas suas culturas pagãs, em meio aos seus cultos pagãos, indiferentes às promessas que vinham da parte de Deus ao povo de Israel, as promessas que vinham por parte de Cristo
por parte da obra de Cristo e viviam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, que foi o tema da aula passada, né? Por quê? Porque estavam numa vida sem Cristo. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando no capítulo de número 4 com a mulher samaritana, né? Então o povo de Israel sabia que a salvação vinha do Deus de Israel e o Messias viria do Deus de Israel, né? Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, em outras traduções, religiosos, né? Eram pessoas que estavam ligadas em suas muitas religiões, em suas muitas divindades, seus muitos deuses, seus muitos cultos, mas que não tinham culto nenhum, não tinha Deus nenhum, não tinham uma religião, ou seja, não estavam ligados ao Deus verdadeiro, porque estavam ligados à mentira. Isso é Atos 17, 22, né? Ainda o Salmo de número 15 expressam muito bem a condição do gentio, aquele que é nascido na carne, que está separado de Deus, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Antes, como gentios, nós estávamos sem Deus e distantes de Cristo, sem as promessas, né? Isso é o Salmo de número 115. Sem conhecer a aliança que foi feita com Abraão, a aliança que foi feita com Davi, a aliança, tantas alianças, né? Eu trouxe aqui o plano divino através dos séculos, o Lawrence Olson, que foi um grande missionário americano que morou no Brasil, escritor do Plano Divino através dos séculos. Esse livro aqui, ó, muito legal, né? Traz aqui algumas das alianças entre Deus e os homens, né? A aliança do Éden, que foi feito com Adão, que condicionou a vida do homem no estado da inocência. A aliança com Adão, depois que condicionou a vida do homem decaído, oferecendo a promessa de um redentor, né? Gênesis 3, né? O cordeiro morto antes da fundação dos séculos. A aliança com Noé, que estabeleceu o princípio do governo humano e assegurou a continuação da vida sobre o planeta, Gênesis 9. A aliança com Abraão, que daria início à nação de Israel e concedeu-lhe a terra da Palestina, a qual da sua descendência seria maior do que o número das estrelas do céu, da areia do mar, sai da tua terra. Gênesis 12 a gente conhece bem. A aliança com Moisés, que condena todos os homens porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que condena? Porque a lei, ela mostra o pecado, mas ela não traz a resolução para este pecado, né? A aliança palestínica, que assegura a restauração e a conversão final de Israel. A aliança com Davi, que promete o trono de Israel à posteridade de Davi, promessa que se cumprirá em Cristo, filho de Davi. A aliança, a nova aliança, né, que assegura a transformação espiritual de Israel e de todos os que creem em Cristo, tornando-se aceitáveis a Deus. Então nós temos aqui, né, uma aliança, a nova aliança, a qual Jesus falou: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, né? E o que é a aliança? No Novo Testamento, como nós falamos aqui que nós estamos na nova aliança, a palavra é diateque. Diateque é uma disposição, um arranjo de qualquer tipo de natureza que se espera que seja válido, né? É um pacto. Então a aliança, ela era um pacto de sangue. Hebreus vai falar do pacto, né, da morte do cordeiro, e que Jesus, ele era o cordeiro de Deus, como João falou, João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi morto, né? Isaías 53, ele foi levado como um cordeiro mudo, né? Ele é a oferta perfeita que morreu uma única vez, o texto de Hebreus vai falar, né? Ainda diatiteme está relacionado a fazer uma aliança, fazer um pacto com alguém. Mas essa palavra, ela provém lá do Velho Testamento de berit ou berrish, né? Que é um acordo, um compromisso que Deus faz com o homem e que o homem faz com Deus, uma aliança. O símbolo da aliança, né, que nós usamos comumente aqui no Ocidente para representar o nosso casamento, o nosso matrimônio, ele é infinito, né? Ele não tem fim, ele é
uma representação do que Deus fez para com o homem, né? É infinito. Aliança referindo-se à amizade, aliança referindo-se ao casamento, aliança referindo-se de Deus com o homem, né? Uma ordenança divina com sinais ou promessas. Aí tem duas questões de Berite que são muito importantes, que é manter a aliança, que nós devemos fazer a nossa parte, né? Porque ainda se nós formos olhar outros dicionários, eles trazem perspectivas de que a aliança, ela era como se fosse um contrato com cláusulas. Se eu quebro uma cláusula, eu posso quebrar todo o contrato, quebrar a aliança. Então eu tenho que lutar, ainda que na minha debilidade, na minha fragilidade, ainda que Deus seja misericordioso, longânimo, eu tenho que lutar para manter essa aliança, né, que foi feita com Deus. Ou seja, eu não posso violar a aliança. Tá ali dentro das questões que estão relacionadas a Berite, que é aliança, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e a aliança, e a lei, e o culto, e as promessas, Romanos 9,4. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão, para perdão dos pecados. Jesus falando em Mateus 26. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança nova com Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, não conforme a aliança de Noé, não conforme a aliança de Abraão, não conforme a aliança da lei de Moisés, não. Não, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, naquela aliança que fez com Moisés. Não, porque eles invalidaram a minha aliança, eles invalidaram a lei, o povo de Israel invalidou a lei, né? Apesar de eu os haver desposado, ou seja, eles eram a esposa de Deus, né? O povo de Israel, simbolicamente falando, e aí nós vemos isso em Oséias também relatado, o povo de Israel é visto como uma mulher adúltera, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, de 31 a 33, ainda Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, glórias a Deus, né? Ainda Hebreus 8:10 diz bem assim, porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Parece que é ali o livro de Hebreus, né, fazendo uma paráfrase, já relatando, novamente citando o texto de Jeremias, né, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu íntimo, no seu interior, diz Jeremias. Aqui diz no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles serão o meu povo, Hebreus 8:10, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Então essa aliança é uma aliança que nos promete vida eterna. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Então nós estamos numa aliança que foi estabelecida no Calvário, a aliança do Calvário que nos faz ser descendência, filhos de Abraão, herdeiros da promessa, a promessa que Deus nos fez de salvação, dos galardões, de vida eterna. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas, né? Isso é Gênesis 12. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Segundo Samuel 7, é o Senhor fazendo uma aliança com Davi, falando que Salomão iria edificar o seu templo, né? Então nós temos aqui ainda Atos 13, de 32 a 37. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus as cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei.
e que o ressuscitaria dentre os mortos para que nunca mais tornará a corrupção, disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. De fato, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. O seu corpo físico, a sua carne, ela não se corrompeu, não se degenerou, né? Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aí está uma promessa de vida eterna, mais uma vez sendo relatada em Atos, capítulo número 13, a qual nós, como gentios, ou os gentios sem Deus, estávamos alienados dessa promessa, né? A filosofia grega, ela pregava a finitude da vida. A filosofia grega, como os estoicos, os epicurreus, os pensadores da época, acreditavam que a vida deveria ser vivida somente no agora, não havia vida no porvir. Então o povo andava sem esperança e sem Deus, né? Que é esperança? Nós já trabalhamos, eu vou rapidamente colocar aqui a palavra elpis, né? Eu piso, esperar no sentido religioso, esperar pela salvação com alegria e completa confiança, esperançosamente confiar em quem? Confiar em Deus, confiar em quem? Confiar em Cristo, confiar em quem? Confiar na palavra do Senhor, a qual tudo nessa vida passará, mas as palavras do Senhor não passarão. E elpis, esperança, expectativa confiante na salvação. Eu não sei em quem você tem esperado. Tem gente que está só esperando a pandemia passar para a vida voltar ao normal. Eu não sei se vai voltar ao normal, eu não sei se depois disso virá outras coisas. Jesus falou que nos últimos tempos viriam terremotos, fome, guerra, pandemias, epidemias, né? Pestes, algumas traduções vai dizer. Nós estamos no princípio das dores, muitas coisas virão, mas uma coisa eu tenho esperado, que é o arrebatamento da igreja. Onde está a sua expectativa? Onde está a sua esperança? Será que é no auxílio emergencial do governo? Ou será que você está esperando na volta do Senhor, que é sempre o nosso auxílio, bem presente na angústia e que no meio da emergência Ele sempre nos guarda, nos livra, nos sustenta, nos fortalece, nos alimenta, Ele nos ajuda. É nele a nossa expectativa, sob a esperança, em esperança, tendo esperança. Cristo é o autor da nossa esperança, ou aquele que é o seu fundamento, a base, né, a pedra angular, é o nosso Senhor. O que se espera? Eu espero o arrebatamento, eu espero Cristo Jesus, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os gentios esperavam só nessa vida. Paulo está falando aos Coríntios, uma cidade grega, uma cidade que era impregnada de toda aquela filosofia, né, a qual ele começa a sua carta falando que a sabedoria do mundo era loucura para Deus, a sabedoria de Deus era loucura para o mundo, e essa loucura era a sabedoria dos gregos, né, de modo que ele está falando que quem espera só nessa vida é um miserável, né, nós não podemos só esperar. Só que olha que interessante, lá no livro de Números, capítulo de número 32, está a história da tribo de Gad, meia tribo de Gad, meia tribo de Manassés, e os filhos de Ruben também, eles acharam que a terra, antes de passar a Jericó, antes de passar a terra prometida, era uma terra boa para gado e que eles tinham gado, né? E eles chegam diante de Moisés pedindo que pudessem ficar naquela terra, né? Antes de passar o Jordão, antes de entrar em Jericó, antes de abraçar a promessa. E Moisés vai depois mais à frente falar bem assim, mas vocês vão deixar o seu povo lutar e vocês vão ficar aqui nessa terra só porque essa terra é boa para gado? Não, nós vamos lá, vamos lutar por eles, mas depois a gente vai voltar e vai ficar aqui nessa terra. Tem gente que prefere as coisas dessa vida, tem gente que só quer saber das coisas dessa vida, ele até luta para você ir para o céu, mas ele mesmo não faz questão de ir, porque ele se satisfaz com as coisas dessa vida. Assim era a tribo de Ruben, né? A meia tribo de Gad, de Manassés lá. Então, no final das contas, nós temos que tomar cuidado. Miserável é aquele que só espera nas coisas dessa vida, né? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, para que, se arrependendo, possam alcançar misericórdia e serem participantes, através de Cristo Jesus,
das promessas. Os gentios não eram, estavam alienados, mas agora em Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, conhecendo a promessa, eles não estão mais sem esperança. Nós, a igreja, que éramos gentios, não estamos mais sem esperança, não estamos mais sem Deus, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Numa época onde alguns conceitos judaizantes voltam, afloram com uma grande expressão, com uma grande força, com símbolos. Pega chofar, quer botar aquele negócio assim, usar o kippah, como se trouxesse os ritos judaicos e como se isso fosse agregar no seu culto ou os fizesse mais espirituais, né? Se judeu fosse tão bom assim, ele tinha se tornado igreja, né? Porque a igreja é que é o povo agora, a parede foi derrubada, não existe mais judeus e gentios, existe gentios e igreja, mas quem era gentil e aceitou a Cristo, virou igreja, assim como o povo de Israel que aceitou a Cristo, virou igreja, né? Os judeus, eles são um povo eleito, nós devemos orar por Jerusalém, orar por Israel, orar pela conversão dos judeus, como devemos orar pela conversão de todos aqueles que ainda não estão em Cristo, mas nós temos que tomar muito cuidado com a volta desses rudimentos fracos que o próprio Paulo escreveu à igreja que está na Galácia, né, aos Gálatas, né, vocês voltaram aos velhos rudimentos, né, tomamos cuidado com isso, né. Nós damos esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, Jeremias 17 diz. Eu aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, disse o salmista no Salmo 130. E alguns dos filósofos epicurreus e estoicos contendiam com ele, uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro, esse conversador, né? E outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus ressuscitado, a Jesus e a ressurreição. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, né? Paulo está em Atenas, Atos 17, pregando Cristo que ressuscitou. Aí o povo de Atenas fala, tá falando de um tal de um Jesus defunto que ressuscitou aí. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita e o mesmo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo de número 15, que se nós não acreditamos na ressurreição, em vão é a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos, a nossa pregação é mentirosa, a nossa esperança também é vã, porque se Cristo não ressuscitou, também nós não ressuscitaremos, então nós estamos aqui perdendo tempo, mas nós não. Nós cremos na ressurreição. Por quê? Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. Né? A Bíblia diz, isso é Hebreus 6, ainda Hebreus vai dizer que nós com ousadia podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em Cristo a nossa esperança, a esperança da salvação, então nós podemos passar pelo mar revolto, pelas tempestades dessa vida, crendo que o nosso Senhor, Ele é a âncora para a nossa alma e que nos fará penetrar além do véu, no Santo dos Santos. Um dia nós estaremos diante de Deus e o conheceremos como Ele é, como Ele nos conhece. Glórias a Deus. O povo estava sem Deus no mundo, pedindo-nos com muito rogo que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4:8, quando nós conhecíamos a Deus, nós servíamos aqueles que não são deuses, né? Servíamos até mesmo a nós mesmos. Hoje, a egolatria, né? O hedonismo, o culto ao eu, o culto ao corpo, o culto à personalidade, o culto à autoimagem, que é criada muitas das vezes nas redes sociais, nas mídias, podem ser uma bênção, um canal de comunicação onde nós podemos divulgar o Evangelho, mas ainda assim temos que ter muito cuidado por quê, Diego? Porque, no final das contas, muitas pessoas têm idolatrado a si mesmo, né? Prestado um culto a si
mesmos, né? As mídias elas não podem nos atrapalhar. Ainda Êxodo 19, nós já lemos, eu vou pegar só uma parte aqui, né? Se diligente ouvides a minha voz e guardados a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, né? Porque toda a terra é minha. Quando saía do Egito, né, o Senhor estava lembrando os sinais que ele fez, as maravilhas que ele fez, e agora ele convida o povo a guardar. Nós precisamos sempre lembrar da onde o Senhor nos tirou. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós precisamos saber onde nós estamos. Nós estamos em Cristo. E para onde nós estamos indo? Em direção ao céu de glória, morar junto com o nosso Senhor. O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, e resplandeceu a luz. A Galiléia dos gentios, Isaías 9 registra, né? Devemos sempre lembrar quem éramos, né? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Ainda de novo, o texto de João 17, né? Então nós entendemos que nós saímos da incircuncisão, nós também éramos incircuncisos, nós também éramos gentios, nós éramos apenas povos, a palavra etnia, né? Nós éramos alguém que estávamos afastados, alienados da promessa e da aliança que Deus tinha com Israel. Essa aliança ela foi estabelecida através de um pacto externo, mas Deus queria que o povo o adorasse não externamente somente, não somente o adorassem com seus lábios, mas que pudessem o adorar com o seu coração, de modo que assim, né, Deus queria uma comunhão, né, uma aliança no coração com aquele povo. Nós vemos que em Cristo nós somos um só povo, né? Não há mais judeus nem gentios, mas a igreja do Senhor. Nós vemos que isso gerou muitos problemas quanto à questão da circuncisão, que os judeus queriam forçar a igreja, né? De modo que houve aí a atuação dos apóstolos, dos anciãos, de modo que no concílio eles convidaram o povo a especificamente deixar a prostituição, a fornicação, os ídolos e também a carne abafada, né, o sangue. Então agora nós nos tornamos igreja, nós que estávamos sem Deus no mundo, nós que estávamos sem Cristo, nós que estávamos alienados da promessa, promessas maravilhosas que nós temos estudado ao longo desse trimestre, que em Cristo Jesus nós como a igreja eleita somos participantes. Nós chegamos ao fim de mais uma aula, onde nós estudamos sobre a incircuncisão. Primeiramente sobre a circuncisão, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, feita com Abraão, né, o povo de Israel, né, uma marca externa que mostrava a diferença entre o povo de Deus e os gentios, né, que convidava a ser um povo santo, mas que era uma aliança que deveria ser feita também, que expressasse uma adoração do coração, né? Assim a igreja que ela agora é convidada a adorar e participar de uma circuncisão do coração. Nós que estávamos sem Deus, nós que estávamos sem esperança, eu digo nós enquanto gentios, porque em Cristo nós conhecemos a Jesus, né? Os gentios não conheciam a Cristo, não conheciam a Jesus, estavam sem esperança, estavam alienados das promessas, sem Deus no mundo. Nós agora podemos desfrutar de todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Curta, compartilhe essa aula com o máximo de pessoas para que elas possam ser também edificadas com esse conteúdo que agrega aí o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, que você possa ler antes de ver a nossa aula, antes de ir para a sua igreja, porque aí você vai trazer esses assuntos que nós trouxemos para a aula como algo que vai agregar aí na sua pesquisa, né? Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom final de semana.